Olá, seja bem-vindo a Tour Rural na TV. Hoje o programa volta para as grandes fazendas e os passeios turísticos pelo Brasil. Olha só o que nós preparamos para você. E bem no início do século XIX, nos primeiros anos mesmo, começaram a chegar aqui os primeiros fazendeiros vindo do Piauí, através da região de Pastos Bons, e foram ocupando essa vasta região do sul do Maranhão. O Tour Rural começa agora. Entra a vinheta que a gente já está no ar. Bem no início do século XIX, essa região nossa aqui, onde hoje está Carolina, era habitada apenas pelos povos originais, os índios, como a gente chamava, tá? E a população indígena que mais habitava essa região, e existiam outras, mas eram os craôs, que eles também se chamavam macamecrãs. Eram os craôs. E bem no início do século XIX, nos primeiros anos mesmo, começaram a chegar aqui os primeiros fazendeiros vindo do Piauí, através da região de Pastos Bons, e foram ocupando essa vasta região do sul do Maranhão, que eles chamavam de Pastos Bons. Toda a região, não era, hoje é só o município, mas naquela época era toda a região chamada Pastos Bons, né? E eles foram ocupando essa região aqui, junto com os índios, enfrentando os índios resistindo. Algumas tribos dos índios eram muito aguerridos e não aceitavam essa ocupação pelos fazendeiros, né? Mas os craôs eram mais cordados, né? Eram menos resistentes à ocupação dos fazendeiros. E o primeiro fazendeiro que chegou aqui, onde hoje é Carolina, foi o senhor Elias Ferreira Barros, que era um fazendeiro, que primeiramente ele montou uma fazenda dele lá onde hoje são as cabeceiras do Rio Manalavo Grande. Era a fazenda Mirador. De lá ele veio para cá. Geralmente dizem que ele conta na biografia dele, né? Guiado por um índio já aculturado, que tinha sido escravizado, mas fugiu e acabou aparecendo lá na aldeia dele, na fazenda dele, Mirador. Lá ele disse que existia um grande rio, bem mais para cá, né? E ele ficou curioso e veio ver. E encontrou o rio Tocantins, que ele não sabia que o rio Tocantins passava aqui, né?
Ele fez então um barco, um batelão, uma canoa, desceu até Belém, foi a Belém. De lá ele pegou uma carta do governador da província de Belém, do Pará, e voltou para cá. Daqui ele foi a São Luís e disse que tinha encontrado o rio Tocantins. Ele foi a São Luís e comunicou a descoberta do rio Tocantins. O governador do Maranhão, então, encarregou ele de abrir uma estrada da fazenda Mirador, né, até Porto Nacional, que já existia uns 30 anos antes de Carolina, deles chegarem aqui em Carolina. Né? Ele deu recursos para ele, escravos, soldados, e ele abriu essa estrada de Carolina até Porto Nacional. Isso nos primeiros anos. Em seguida, em 1809, ele começou uma pequena povoação aqui onde hoje é Carolina, né? Só que ele deu o primeiro nome dela de São Pedro de Alcântara, Arraial de São Pedro de Alcântara, né? Esse nome Carolina só veio bem depois, porque os goianos que vinham descendo, que já navegavam o Tocantins, embora não se fixassem em nenhum momento nas margens do Tocantins, descendo lá de Porto Nacional e até de mais na frente, né? Um deles, passando aqui, o senhor Francisco Pinto Magalhães, passando por aqui num barquinho dele, a remo, viu o Elias Bal instalado aqui. Aí ele parou e questionou o Elias Bal, dizendo que isso aqui não era território do Maranhão, que isso aqui era de Goiás, e ele próprio se instalou aqui, passou a morar aqui. Isso em 1810 já. Em 1809 o Elias Bal chegou, em 1810 o Francisco Pinto Magalhães, né? E comunicou a Goiás que tinha chegado aqui, dizendo que tinha ocupado essa região aqui, né? Goiás, então, determinou a fundação, mais em 1819, de uma outra povoação mais abaixo do que hoje é Carolina. Não se sabe exatamente o local, mas talvez próximo de onde hoje é Tocantinópolis, por ali, né? Naquela região. Essa povoação que Goiás criou lá, chamava as Três Barras, é que em 1819, isso em 1819, em 1823, eles deram o nome de Carolina. Quem era Carolina? Era a imperatriz, esposa de Dom Pedro I. Mas continuavam dizendo que São Pedro de Alcântara aqui era de Goiás. E essa disputa passou a ficar muito intensa entre o Maranhão e Goiás. O Maranhão dizendo que era deles, porque eles tinham colonizado aqui, e Goiás dizendo que não, que o território era do Goiás, né? Essa disputa só foi resolvida em 1854, quando o Senado da República, né? Do Império, determinou que o território era do Maranhão, tá? Só depois de muito tempo. Isso por uma ação do Cantos Mendes de Almeida, que era um grande senador do Maranhão, pegou essa causa por conta dele e acabou ganhando para o Maranhão. Até aquela época, os índios que moravam aqui continuaram morando aqui, junto com a população que já existia aqui, né? Tinha várias aldeias aqui em torno de Carolina. Aí, então, em 1834, o governo de Goiás acabou com a vilazinha lá embaixo, que chamava Carolina, e trouxe todo mundo para São Pedro de Alcântara, eles diziam que era deles, né? Para São Pedro de Alcântara, né? E trouxe o nome também, o nome de Carolina. Tirou o nome de São Pedro de Alcântara e botou o nome de Carolina, em 1834, né? Já com a categoria de vila, tá? Os índios que antes moravam aqui, só na segunda metade do século XIX, né, é que se mudaram daqui, da região, tá? E foram para onde hoje eles ocupam, hoje no território
no estado de Tocantins, tem uma grande reserva deles, depois do rio Manelavo Grande, né? E lá ficaram morando lá. Até onde eu sei, o povo, eles tinham uma aldeia grande aqui na região, aqui de Carolina, né? E eles perambulavam aqui, né? E o Morro de Chapéu, eles chamavam de Wokran, não é Morro de Chapéu, né? O nome cedido pelos não indígenas. E por conta de pressão, né, dos criadores de gado que veio de Bahia, passando pelo Piauí, descendo para o Maranhão. A ideia é deles criar gado, né? Mas que não estavam olhando que tinha uns pessoal morando ali, né? Então eles foram impondo os gados, né? Que a ideia é de desenvolver criação de gado na região. E isso foi dando pressão em cima dos indígenas, né, na região. Aí tinha craô, cricati, apinagé, gavião, canela. São dois povos, canela do porquinho e canela do escavado, né? São o mesmo povo, mas eles se dividem assim. E tem os Crepum-Gateiê e os Crenhê, que ficam... Os Crepum ficam ali no município de Itaipava e os Crenhê ficam ali no município de Barra do Corda, com divisa do Tuntum, né? E são esse povo que deram o nome de Timbira, né? Mas que cada um tem seu nome, né? Que é cedido pelos não indígenas. E a gente tem nomes indígenas também, né? Para nós, né? Então os Cricati a gente não chama de Cricati, a gente chama de Pongatií ou Pincugatií. Os brancos que deram o nome de Cricati. Em 1903, desculpa aí, 1903 teve esse massacre, né, do Alto Alegre, né, que os Guajajara causou, né, mas quando fala de índio, a palavra inclui qualquer raça, né. Eles começaram a envenenar água, envenenar comida, envenenar roupa, né. Eles deram muita cachaça, né. Quem bebia cachaça morria, né. Muitas mulheres que beberam a cachaça morreram e deixaram as crianças. Muitas crianças foram esfaqueadas, foi esquarteado, né. E essas coisas ela não é contado nos livros. Em homenagem a esse povo, a gente criou a sede da Associação Votucati dos Povos Timbira do Maranhão e Tocantins, né? E são esse povo que a Votu congrega aqui na associação. E
luta pelo interesse da saúde, da educação, da agricultura, da demarcação, de proteção, dos rios, dos bichos, das faunas, né? A gente tem essa luta para a gente proteger nossos espaços, nosso território, né? A gente é visto como um estrangeiro dentro do próprio país, né? E eu fico usando essa minha fala porque é isso que acontece, né? A gente é visto como estrangeiro no nosso próprio país, né? Mas que a gente está aí, a gente é forte, né? Porque senão a gente não estaria mais, né? Não existiria mais ninguém, né? A questão da escravidão aqui no sul do Maranhão foi muito branda. Branda, sim. Não que o tratamento para os escravos fossem brandos, não era isso. Eu dizia, não teve intensidade de escravos aqui na região. Por quê? Porque quem veio para cá foram fazendeiros, todos eles, muitos fazendeiros. Os Coelhos lá no Riachão, o Elias Bal com outros por aqui, o Rio Farinha foi ocupado desde aquele tempo, né, com fazendas, né? Agora, só que fazendeiro não podia entregar uma fazenda para os escravos, tomar conta, né? Porque os fazendeiros, a maioria deles moravam na cidade, né? E tinham suas fazendas na região, né? Acontece que entregar uma fazenda para o escravo era uma temeridade, porque o escravo acabaria fugindo, indo embora. Então, os escravos que existiam por aqui eram escravos domésticos. As pessoas tinham escravo para serviços domésticos, essas coisas assim. Mas não escravo de lavoura ou de fazendas, como lá no litoral maranhense tinha muito. Os negros, principalmente depois da abolição, eles puderam circular livremente por toda parte. Então, chegaram aqui também. A nossa população aqui tem uma população muito grande de negros ou pardos, bem próximos da etnia negra, né? Dos negros, né? Eu não conheço nenhum que tenha um antepassado escravo aqui em Carolina, né? Agora, tem uma população de negros bastante intensa aqui na região, né? Tem os brancos, né? Mas tem os negros também bastante grande aqui na região. Mas assim, porque após a abolição, 1889, 88, né? 1888, né? Eles puderam circular livremente pelo país afora, né? E foram ocupando espaços em toda parte, né? Aí então, abrindo essa povoação aqui na beira do Tocantins, facilitava enormemente o comércio com o Pará, com Belém, né? As pessoas que moravam aqui desciam de barcos, né, que eles chamavam de batelão, que era uma canoa bem grande, conduzida a remo, né? E geralmente tinha canoas com 6 remos, outras com 8 remos, outras com 10 remos, né? Que as pessoas... Esses batelões, eles transportavam mercadorias até um máximo de 3 toneladas, por aí, não mais do que isso, né? E levavam para Belém, que era os produtos do sertão, que era couro,
do gado, que se criava muito por aqui, arroz, feijão, milho e outros produtos produzidos aqui na região. Levavam para Belém. Belém, naquela época, era muito carente desses produtos todos, né? E de lá traziam toda a mercadoria que as populações daqui precisavam. Era tecidos, objetos de dentro de casa, né? Também sal. O sal era todo vindo lá de Belém, né? Naquela época, né? Para o gado, né? Então, esses barcos iam daqui de Carolina até Belém, gastavam 6 meses para ir e voltar. 2 meses para descer e 4 meses para subir, carregado dessas mercadorias. De Porto Nacional, chegava a gastar 1 ano, porque Porto Nacional está a 500 quilômetros daqui de Carolina, né? Aí, então, foi havendo uma população ribeirinha, começaram a ocupar as margens do rio Tocantins, né? Onde eles faziam suas vazantes, quando o rio baixava, né? Eles chamavam na beira do Tocantins, do rio, eles plantavam hortaliças de modo geral, né? Antônio Nunes de Alencar, eu trabalho de profissão de naval, sou carpinteiro, mecânico e trabalho até que eu trabalhava até de vaqueiro antigamente, mas aí passei para morar na cidade, eu comecei nessa linha desde 78 para cá, mexendo em embarcação e na mecânica também, porque o barco também tem a máquina também tudo que eu mexo também. E aí que o barco fazia a linha que subia de Carolina a Palmeirante, Barra do Ouro, Carolina, e descia para Babassulândia. E aqui é o eixo, Carolina é onde é o centro que ramificava os barcos. Aí nós fazia essa linha e subia, carregado de mercadoria, e descia com porco, galinha, lenha, machixe, quiabo, melancia, um bocado de coisa. Aí fazia a sua venda, tinha os dias marcados, cada um seu barco tinha a sua linha certa. Agora, hoje em dia, antigamente eram as pessoas de alta classe. Não era tão alta a classe, mas não era classe baixa. Hoje em dia, a classe mais baixa que existe é os barqueiros, são mais pobres. Hoje em dia, quem tem um barco é se virando para botar ele, para não perder aquele formato que ele tinha antigamente, sem ter condição. Não tem condição. É duro e triste. Alguns aposentados, mas uma aposentadoria de barqueiro é muito pouca. Não dá para dar manutenção a um barco. Arrebentando os peitos, ele ainda deixa um barquinho ainda em cima d'água. Na verdade, antes do lago era um período que, assim, hoje nós temos muita dificuldade, né? Que está tudo difícil, mas antes eu acredito que era melhor para nós do que com esse lago aqui. Não tem muito incentivo, falaram que ia trazer muito benefício aqui para a cidade, mas eu não estou vendo esses benefícios não, com essa barragem que tem aí. Nós fomos prejudicados, muito prejudicados. Aumentou o volume de água, mas também, se você observar a quantidade de lixo que tem na margem do rio. E
Aqui, o meu pai, que mexe com barco, perdeu o estaleiro que ele tinha, e não teve incentivo por parte desses empresários fazer um estaleiro, um lugar para trabalhar. E é isso, fora que a gente sente falta, né? Nós fomos criados na beira rio, ali no rio, e nossa casa, anos e anos, era tradição da família. Todos os meus tios que são pescadores e os filhos da minha mãe foram criados na casa. Nós perdemos por causa do lago. E foi uma história embora, né? A gente sente falta. Eu sinto falta da praia. No período do mês de maio, iniciando junho, a gente saía às primeiras praias, a gente ia acampar na praia, pescar. E hoje a gente não tem isso. Se a gente quiser tomar um banho de praia, ir para a praia, essas coisas, a gente tem de ir para o estreito, então subir o rio. Acima de Palmeirante já começa a ter praia. Eu queria mais incentivo por parte dos políticos, né, dos empresários, para esse pessoal ribeirinho aqui, pescadores, esses autônomos, carpinteiros, pessoal que trabalha com esses barcos. Tentar resgatar um pouco, porque hoje não tem incentivo, não tem apoio. Aí veio depois da barragem, é que veio esse grande naufrágio por barqueiro, porque aí eles não tinham, tiraram a vida deles de trabalhar e deixaram ele quietinho na sua casa sem poder sair, de mão amarrada sem poder sair. Então é isso que eu falo, que está sem apoio, sem condição, se a parte econômica for embora. Então é isso que o barqueiro hoje sofre, essa parte. Carolina nunca mais alcançou o que alcançou Imperatriz, Araguaína ou Balsas, com a agricultura de grãos, né? Mas está se desenvolvendo através do turismo. E a gente tem esperança de que essa atividade econômica vai fazer Carolina ressurgir como uma cidade importante aqui na região. Tá? Nosso programa fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. Aproveita para acionar o nosso sininho da Tour Rural na TV no canal do YouTube. E é claro, siga a gente também no nosso canal do Instagram. Na próxima semana eu tô de volta. Tchau!